Olá, queridos, mais uma vez aqui com vocês, Pastor João Márcio, e seguindo no nosso propósito, agora com um novo tema, que é crescendo os nossos relacionamentos com a nossa família. Nós terminamos uma série agora falando de crescer no nosso relacionamento conosco mesmo, e hoje então nós vamos estar fazendo o nosso primeiro estudo dentro desse novo tema, que é crescer no nosso relacionamento com a nossa família. E hoje o nosso tema seria o desafio de ser uma família saudável. O desafio de ser uma família saudável. Tem um tempo já que nós temos almejado e estabelecido como alvo, como igreja, de crescermos nossos relacionamentos e buscarmos ter relacionamentos saudáveis na igreja. E nós entendemos que não vamos alcançar relacionamentos saudáveis se não for por meio de relacionamentos familiares saudáveis. E quando a gente pensa em família, quando você pensa na sua família, quais seriam as memórias boas que surgem na sua mente quando você pensa na sua família? Se é que quando você pensa na sua família, essas memórias boas, elas aparecem. Porque às vezes o que a gente tem não são memórias muito boas relacionadas à nossa família. E família é bênção, queridos. Eu costumo dizer, casamento é bênção. Filhos é bênção de Deus. E se muitos de nós não estamos vivendo isso, conseguindo ter essa visão de que família realmente é uma bênção, alguma coisa, se a família não tem sido bênção para você, alguma coisa não está correta. E dentro do nosso primeiro estudo, eu quero trazer, de forma breve, é claro, não exaustiva, mas apenas um toque sobre 3 personagens bíblicos e algumas coisas a respeito do seu relacionamento familiar. Então são 3 personagens, Eli, Samuel e Davi. Tem 3 textos da Bíblia que a gente vai estar lendo, e a partir do momento que a gente ler esse texto, eu queria que você se atentasse, eu queria que você observasse o que você consegue detectar de interessante nesses textos. O primeiro texto que a gente vai estar lendo é primeiro livro de Reis, capítulo 1, os versículos 5 e 6. E diz assim: Então Adonias, filho de Agide, se exaltou e disse: Eu reinarei. Providenciou carros e cavaleiros, e 50 homens que corressem diante dele. Jamais seu pai o contrariou, dizendo: Por que procedes assim? Além disso, ele era de aparência muito formosa e nascera depois de Absalão. Então, Adonias, filho de Davi. O outro texto é 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículos 11 a 14, e depois a gente vai ler o capítulo 8, de 1 a 5, tá bom? Então, o primeiro texto, 1 Samuel 3, de 11 a 14, diz assim: Disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia,
porque os seus filhos se fizeram execráveis, e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli, que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício e nem com ofertas de manjares. O outro texto, 1 Samuel, capítulo 8, então os versículos de 1 a 5. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava Joel, e o segundo Abias. E foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos, e perverteram o direito. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram até Samuel a Ramá. E lhe disseram: vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem também as outras nações. Então, quando a gente pensa que o povo de Israel pediu um rei, um dos motivos do povo pedir um rei é porque os filhos de Samuel, que foram colocados como juízes, não estavam cumprindo o seu papel. E a gente pode perceber, então, através desses personagens, seja Eli, seja Samuel, seja o próprio Davi, que os problemas familiares não são recentes, não é? Esses problemas são antigos, já existem há muito tempo. E normalmente, queridos, esse clima emocional e a forma como nos relacionamos, aprendida com os nossos parentes, é o que nós repassamos quando constituímos a nossa família. Quando tenho conversado com algumas pessoas e falo: olha, eu não tive um contato muito próximo com o meu pai, e por causa disso eu não aprendi muitas coisas do meu pai, como ser pai, como ser marido, como ser um chefe de família. Essas coisas, infelizmente, eu não aprendi com o meu pai. Então, a gente vai aprendendo com quem a gente tem contato, com aquelas pessoas com quem a gente tem contato. Mas o fato é que nós vamos aprendendo através dos nossos relacionamentos, e aquilo que nós aprendemos, nós vamos repassando quando nós constituímos a nossa família. Tem um texto lá em Salmo 127, versículo 5, que diz assim: feliz o homem, aqui o homem no sentido geral, poderia ser aqui um pai, uma mãe, né, que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Então está falando de filhos. Então aqui quando diz, olha, feliz o homem ou a mulher que tenha uma aljava cheia de filhos, não é? E eu penso, né, existe um estudo interessante que diz que existe pelo menos 5 tipos de pais. E isso vai fazer diferença quanto à questão dos nossos procedimentos. Existe aquele pai que é o pai ausente, cada vez mais frequente nos dias de hoje. O que é um pai ausente? É um pai que nunca está presente em casa, seja por viagem, pelo trabalho, mas o fato é que não está presente na criação dos filhos, não está presente no dia a dia da família, e aqui ou ali aparece, não é? Eu posso dizer, no meu caso, não dos meus irmãos, mas no meu caso, para mim, o meu pai foi um pai ausente. Existe um outro tipo de pai, o pai distante. Esse chega até a casa, mas é como se ele fosse invisível. O seu coração permanece escondido. Ou seja, esse pai, ele até está presente, mas é como se não estivesse. Já percebeu isso? É como se ele fosse um ser invisível, que a própria família não o percebesse ali, que ele está ali presente, mas é como se não estivesse. Não age, não interage, não participa, nem se dá a conhecer para a sua família. Existe um terceiro tipo de pai, que é o pai exigente. Esse conecta com a família, ele está conectado com a família, mas se impõe a ela e é uma pessoa autoritária.
Então, é aquela pessoa que se conecta com a família, está presente ali, mas tem uma relação familiar autoritária. Está ali para mandar, está ali para determinar o que faz, o que não faz, mas tem pouca empatia, tem pouca participação com os relacionamentos familiares. Um quarto tipo de pai é o pai envolvido, mas sem visão. Olha que interessante esse tipo de pai. Ele investe na sua família, ele conecta-se com ela, ele ama o seu cônjuge, os seus filhos, mas ele falha na condução, em dar-lhes estratégias e uma visão que vai fundamentar e vai fazer a diferença na vida da sua família, criando uma identidade sexual, seja homem ou mulher. Quando fala de ser, quando a pessoa vai firmar sua sexualidade, ou seja, que ela estabelece ali que ela é um homem, é uma mulher, então está presente, fundamentando e também criando essa identidade firme nos seus filhos e preparando eles bem para a vida e levando-os a conhecer a Deus. Então, essa pessoa, ela está conectada, ela ama a família, ela está junto, mas o fato é que ela não tem uma estratégia. Ela não sabe como fazer, ela não exerce a sua paternidade ou maternidade, no caso da família que é criada pela mãe, no sentido de estabelecer essas estratégias e conduzir a sua família na parte interessante daquilo que foi dito. E o último tipo de pai é o pai envolvido e estratégico. Ele está presente, conectado com a família, ele semeia na sua família, ele intencionalmente dá uma forma à sua família, ele é proativo no que diz respeito aos valores, em colocar os valores em seus filhos, e ele suscita a habilidade deles. Entende? Então aqui existe uma diferença do quarto para o quinto. Aqui é alguém que se conecta, é alguém que está presente e é alguém que faz a diferença. Então o quarto tipo de pai é envolvido, mas não tem uma visão, ele é até envolvido. Já é melhor do que muitos, mas infelizmente ainda não consegue ser efetivo em dirigir, em direcionar. O quinto tipo de pai aqui, que é o ideal que nós deveríamos ser, né? Sermos envolvidos e sermos também estratégicos. Ou seja, dar à nossa família uma cara, sermos nós aqueles que estabelecem as estratégias e mostram e tiram o melhor dos nossos filhos, mostrando a eles o potencial que eles têm, valorizando cada um nas suas habilidades, também, inclusive os nossos cônjuges. Então, tem um Provérbios que diz, Provérbios 22:6, que diz: ensina a criança no caminho que ele deve andar, e ainda quando for velho, ele não se desviará dele. Esse Provérbios é exatamente esse quinto tipo de pai aqui. Ou seja, é ensinar, é trazer o ensinamento do que ele deve, do que ele não deve fazer, trazer uma direção, extrair desse filho o melhor e colocá-lo em prática na vida diária. Eli foi um pai omisso, né? E provavelmente foi a maioria a maior, né, da influência paternal que Samuel teve. Então, Eli não foi um bom pai para os seus filhos, e Samuel, como foi doado, não é, foi estabelecido por Ana, ele doou ele ao Senhor ali para Eli, então ele foi criado por Eli. Então Eli, além de não ter criado bem os seus próprios filhos, como o texto nós lemos fala, ele também foi a figura paterna mais próxima que Samuel teve. Então não é de se admirar também que Samuel acabou herdando essa omissão paterna que ele trouxe de Eli para a sua vida. E olha para você ver que interessante. O próprio Samuel
que também foi um pai omisso, foi um referencial na vida de Davi. Compreende aqui a cadeia? Então, Davi andou muito próximo, teve caminhadas prolongadas juntamente com Samuel, e Samuel acabou sendo essa figura, então trazendo também para Davi essa anomalia de ser também um pai omisso e não cumprindo o seu papel de pai como deveria, como a palavra de Deus nos chama a ser. O próprio pai biológico de Davi também não era lá essas coisas, né? Jessé, lembrando do episódio que aconteceu quando o próprio Samuel foi ungir um dos filhos de Jessé, Davi nem foi lembrado, Davi nem foi citado por Jessé. Só depois que o profeta perguntou se não tinha mais filho, é que ele se lembrou que tinha mais um. Então, acaba que essa questão, tudo aquilo que a gente olha e vê, fala, olha, a omissão masculina, a omissão paterna, materna, aquilo que a gente vê na palavra de Deus, aquilo que a gente está assistindo na família, tem trazido tantos transtornos. Ao mesmo tempo, eu preciso entender que no Senhor nós podemos mudar essa história. Amém? No Senhor, essa história pode ser mudada. Podemos reconhecer as nossas falhas e fraquezas, podemos nos arrepender dos nossos pecados e sermos curados. Assim sendo, podemos ser discipulados, tendo ânimo e possível estabelecermos um clima diferente em nossas famílias. O discipulado aqui é muito importante, no sentido de trazer uma nova figura, alguém que realmente sirva para nós como exemplo, como modelo, e pode nos direcionar novamente pelo caminho correto da palavra de Deus. Provérbios 10, capítulo 6 diz: sobre a cabeça do justo a bênção, mas a boca do perverso mora a violência. Como está a sua família hoje, meu irmão, minha irmã? Como estão os relacionamentos dentro da sua casa, dentro da sua família? Será que estamos colhendo frutos de relacionamentos ruins do nosso passado? Será que estamos reproduzindo comportamentos que nós aprendemos no nosso passado? Eu mesmo tenho compartilhado muitas vezes na criação do meu filho mais velho, a forma que eu educava ele, e que foi uma forma doente. Mas um dia eu caí em si, descobri que a minha criação estava errada, e descobri que a maneira que eu estava criando meu filho era algo que eu estava reproduzindo, algo que eu aprendi, mas aprendi de forma errada. Graças a Deus eu me arrependi e mudei a minha atitude, né? Graças a Deus que eu pude ainda reconhecer a tempo e trazer de alguma maneira a restituição ao meu filho, para que ele pudesse ter um novo modelo de criação, de pai. Nunca é tarde, querido, para a gente se arrepender, nunca é tarde para a gente mudar, e principalmente se isso for trazer saúde para dentro da nossa casa, saúde para dentro da nossa família. Amém? Amanhã eu vou estar falando sobre o propósito de Deus para a família. Amanhã nós vamos falar sobre isso. E eu quero orar por você, quero orar pela sua família nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu quero clamar ao Senhor, pedir a Ti, Pai, que o Senhor estenda as suas mãos sobre cada família, sobre cada pai, sobre cada mãe de família, sobre cada filho que está ouvindo essa palavra nesse momento. Que o Senhor estenda as suas mãos sobre nós e nos abençoe. Ajude-nos, ó Pai, a melhorar o nosso dia a dia, os nossos relacionamentos, e corrigir, Senhor, as nossas falhas, os nossos comportamentos, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém.